amigos, eu trago para vocês aqui uma importante página deste livreto Educação Cósmica, Autoconhecimento e Autorrealização, do professor Humberto Roden, a editora Martin Claret. O título: Educação da Consciência. Prossegue o professor Roden. Aspas. A instrução ensina o homem a descobrir as leis da natureza, isto é, a ciência, mas a educação leva o homem a criar valores dentro de si mesmo. Fechar aspas. Diz o filósofo brasileiro Humberto Roden, em entrevista à revista Visão. Aspas. O homem instruído na ciência pode ser bom ou mau, mas o homem que educou sua consciência é necessariamente bom e feliz. Fechar aspas, ponto. Não existe crise de educação no Brasil, nem em qualquer parte do globo. O que existe é uma deplorável ausência de verdadeira educação. Aspas. Esta é a opinião do filósofo brasileiro Humberto Roden a respeito da chamada crise de educação moderna. Roden explica, aspas, não estou usando a palavra educação no sentido popular, referindo-me a graus de instrução. Uso a palavra educar no sentido rigorosamente etimológico e verdadeiro de eduzir, indicando que o educador deve eduzir, desenvolver e manifestar o que já existe na natureza do educando. Fechar aspas, ponto. É esta razão que, no modo de ver do professor Roden, abre aspas, uma filosofia ou uma teologia que admita de antemão que o homem seja mau por natureza, não pode falar em eduzir, só poderia tratar de impingir ao educando algo alheio à sua natureza. Mas isso é o contrário à educação. Fechar aspas, ponto. Como Sócrates, Platão e os estoicos, Roden acredita que a boa ordem social pode ser criada com estratagemas políticos. A boa ordem social não tem origem na política, mas na ética, que ordena a consciência dos cidadãos e dos líderes da sociedade. Ela se projeta na sociedade, mas está radicada no indivíduo. Nascido em Tubarão, estado de Santa Catarina, Roden se formou em ciências, filosofia e teologia nas universidades de Innsbruck, Áustria, Valkenburg, Holanda e Nápoles, Itália. De 1945 a 1946, teve uma bolsa de estudos para o desenvolvimento de pesquisas científicas na Universidade de Princeton, Estados Unidos, onde teve a oportunidade de conviver com Albert Einstein e lançou os alicerces para o movimento de âmbito internacional da filosofia universica, tomando por base do pensamento e da vida humana a constituição do próprio universo. Em 1952, fundou em São Paulo o Centro de Autorrealização Alvorada, que mantém cursos permanentes sobre filosofia universica e filosofia do Evangelho. É autor de mais de 60 livros, entre os quais estão Por que Sofremos?, O Caminho da Felicidade, Mahatma Gandhi, Lúcifer e Logos, O Homem, Einstein, O Enigma do Universo e Educação do Homem Integral. Alto, cabelos brancos, roupa simples, mente aguçada, o professor Roden concedeu à revista Visão a seguinte entrevista na sede do Centro de Autorrealização Alvorada, na Rua Alegrete, número 72, bairro do Sumaré, em São Paulo. E agora vamos ouvir perguntas e respostas. Primeiramente, a revista Visão. Diz a revista Visão: o senhor tem dedicado boa parte do seu tempo aqui na Alvorada, enfatizando a diferença entre a instrução e a educação? Responde o professor Roden: não, não é bem isso. Tenho falado unicamente sobre autoconhecimento e autorrealização da natureza humana. Isso inclui tudo e vai muito além da educação. Nós temos que nos realizar.
Somos embrionários, sementes, entre aspas, humanas. Falando simbolicamente, temos que realizar a nossa semente, entre aspas, humana, em forma de uma perfeita planta, entre aspas, humana. Portanto, no Centro Autorrealização Alvorada, cuidamos do autoconhecimento da natureza humana e sua autorrealização na vida prática. Temos que saber o que somos e temos de viver de acordo com aquilo que somos. O homem deve realizar-se. Ele não é realizado, é apenas realizável. Da autorrealização fazem parte duas coisas: tanto a instrução na ciência como a educação da consciência. O governo só pode instruir na ciência, não pode educar na consciência. A educação da consciência é do foro íntimo do indivíduo. Temos o Ministério da Instrução, não temos o Ministério da Educação. Não existe nenhum Ministério da Educação em nenhum país, nem pode existir. Não devemos confundir a instrução com educação. A educação é muito mais profunda do que a instrução. A instrução é da inteligência, a educação é da consciência. A instrução faz o homem erudito, a educação faz o homem bom. Ambas são necessariamente, mas a mais importante é a educação da consciência. Revista Visão. Então, ao contrário do que se supõe hoje em dia, a educação é uma atividade individual? Responde o professor Roden. É eminentemente individual. Não pode ser uma atividade social. Ela se reflete na sociedade, mas está radicada no indivíduo. Só existe autoeducação, não existe aloeducação. Educação de fora para dentro. Ou o homem se educa ou não se educa. Outros não podem educar-me, só podem mostrar-me o caminho pelo qual eu me possa educar. Revista Visão. Essa é, então, a função do mestre? Mostrar? Responde o professor Roden. Sim, o mestre é um guia. O educador pode mostrar ao educando o caminho por onde o educando se pode autoeducar. Há muita confusão hoje em dia sobre a educação. Entre centenas de livros sobre educação, mal encontrei um que possa aprovar integralmente. Alguns têm coisas boas, mas não frisam a coisa essencial, que é a autoeducação. Revista Visão. Falou-se recentemente que o sistema educacional brasileiro estava em crise. O senhor concorda que esteja? Responde o professor Roden. Crise supõe uma presença. Não existe nenhuma crise. O que existe é uma deplorável ausência de verdadeira educação. Revista Visão. De onde surgiu essa ausência de educação? Responde o professor Roden. Ela resulta do fato histórico de que a nossa evolução humana no mundo inteiro não está na altura. Não estamos na era da incerteza, da qual falou o economista John Kennedy Galbraith. Estamos sim em estado permanente de incerteza, porque a humanidade está marcando o passo da inteligência e não atingiu ainda o nível da razão, da consciência. Falta-nos uma disciplina ética avançada. Albert Einstein, que era um grande luminar, disse, aspas, o descobrimento das leis da natureza, a ciência, torna o homem erudito, mas não torna o homem bom. O homem bom é aquele que realiza os valores que estão dentro da sua consciência. Do mundo dos fatos, que é a ciência, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, que é a consciência. Fatos não produzem valores, porque os valores vêm de outra região. Fechar aspas, ponto. Teilhard de Chardin disse, aspas, o homem veio da biosfera, está na noosfera. Nous quer dizer inteligência em grego, e age em função da noosfera. Viemos da biosfera, isto é, da esfera da vida. Nós nos intelectualizamos há milhares de anos. Viemos da biosfera para a noosfera. Passamos da esfera da vida para a esfera da inteligência. E cá estamos. Acima da noosfera está a logosfera, a esfera da consciência.
mas ainda não estamos lá. Revista Visão. Não há alguns indivíduos que estão acima do grosso da humanidade? Responde professor Roden. É claro, há indivíduos isolados, esporádicos, que estão na esfera da educação da consciência. Mas a maioria não está lá. É uma questão de evolução da humanidade. A culpa não é do Brasil, nem de ninguém. É da falta de evolução superior da humanidade. Na esfera em que estamos, não podemos ter educação, só podemos fazer instrução. Todos os crimes de terrorismo vêm daí. A ciência não pode abolir o terrorismo, só a consciência pode fazê-lo. Já se foi o tempo em que se dizia ingenuamente, aspas, abrir uma escola é fechar uma cadeia, fechar aspas, ponto. A experiência prova que os grandes malfeitores da humanidade não foram analfabetos, mas sim homens que não educaram a consciência. Revista Visão. E as igrejas não favorecem a educação? Não é essa parte da sua razão de ser? Responde o professor Roden. A teologia da igreja ensina que melhor que viver corretamente é morrer corretamente. Se um homem vive 50 anos matando, roubando, defraudando, e nos últimos 5 minutos se confessa e se converte, vai para a vida eterna. Isto é um convite antipedagógico, um convite tácito para uma vida má, contanto que haja morte boa. As teologias são tacitamente contrárias à educação da consciência. É uma denúncia que eu faço em base real. Simples moralidade não é educação. Revista Visão. Mas as igrejas não pregam a ética do evangelho? Diz professor Roden. Não. Substituíram o evangelho pela teologia. O evangelho exige uma vida honesta, do princípio ao fim. Mas as igrejas pregam que basta converter-se na última hora. E tentam cohonestar seu erro com uma falsa interpretação das palavras de Jesus ao ladrão na cruz. Revista Visão. Além da teologia, há, na sua opinião, outras filosofias contrárias à educação operando nos chamados meios educacionais? Responde o professor Roden. Os meios educacionais, entre aspas, estão cheios dessas filosofias. Veja o behaviorismo de B.F. Skinner. Ele diz, aspas, a liberdade é um mito. O livre-arbítrio não existe, fechar aspas, ponto. É uma filosofia que diz que nós somos autômatos, que somos condicionados pelo meio ambiente. Ora, se não há livre-arbítrio, então não há base para a educação. O homem tem a alternativa de ser bom ou mal, isto é, a possibilidade de autoeducação. Mas, se o homem é obrigado pelas circunstâncias a ser mal ou a ser bom, então acabou-se toda a base para a educação. Não negamos que as circunstâncias possam dificultar o exercício do livre-arbítrio. Negamos que o homem normal possa ser obrigado pelas circunstâncias a ser bom ou mal. Revista Visão. O vazio moral, a angústia existencial que muitos parecem sentir hoje em dia e que é constantemente representada na arte moderna, pintura, teatro, literatura, cinema, televisão, etc. De onde vem? Responde o professor Roden. Vem da falta de autoconhecimento e da falta de verdadeira educação. Esses fatores sociais, rádio, teatro, televisão, etc., não podem educar porque, como já foi dito, a educação é um processo eminentemente individual. O que os citados fatores sociais poderiam e deveriam fazer é remover ou diminuir os obstáculos à verdadeira educação. Infelizmente, porém, quase todos os programas de cinema, rádio, televisão são flagrantemente anti-educativos. E isso acaba num vácuo ou numa frustração existencial, como repetirmos sem cessar em nossos cursos da Alvorada e em nossos livros. Revista Visão. Qual é a relação
entre a natureza humana e a autoeducação? Responde o professor Roden. A autoeducação é a perfeita evolução da natureza integral do homem. Não é algo alheio introduzido nela. É o conteúdo interno da própria natureza, reduzido e manifestado na vida externa, individual e social. O homem profano, sem autocompreensão, abusa de tudo, inclusive de si mesmo, a fim de ter momentos de prazer superficial. Por outro lado, o homem místico, isolacionista, se recusa a usar qualquer objeto, simplesmente recusa tudo. Mas o homem cósmico, o autoeducado e autorrealizado, usa de tudo, sem abusar de nada. E isto é verdadeira educação. O educador deve mostrar ao educando que ser fiel à sua própria natureza é ser feliz, embora essa felicidade nem sempre esteja livre de sofrimento. Enquanto o educando confundir felicidade com gozo ou infelicidade com sofrimento, não tem o caminho aberto para a verdadeira educação. O homem autoeducado pode ser feliz no meio de sofrimentos e pode também ser infeliz no meio de gozos. A base da autoeducação é autoconhecimento. Como já diziam os filósofos gregos, conhece-te a ti mesmo. Revista Visão. Haverá no mundo moderno um movimento de autoeducação? Responde o professor Roden. Felizmente há, em todos os países, pequenos grupos que levam a sério a autoeducação. Conheço de convivência o movimento New Geist, Novo Espírito, nos países germânicos, bem como a Self-Realization, autorrealização, nos países anglo-saxônicos, que na Inglaterra também é conhecida como The New Outlook, a nova perspectiva. Esses movimentos são representados no Brasil pelo Centro de Autorrealização Alvorada. São iniciativas particulares de pequenas elites que tomam a sério a sua autorrealização, baseada no autoconhecimento da natureza humana e manifestada na vivência ética da vida diária, individual e social. Felizmente, o maior dos educadores disse há quase 2000 anos, aspas, o reino dos céus está dentro de vós, mas é ainda um tesouro oculto que deveis descobrir, fechar aspas, ponto. Com isso, o Nazareno afirma a presença de um elemento bom no homem e a necessidade de que ele tem de revelar na vida diária esse tesouro oculto. Isto é pura autoeducação. Aqueles que tiverem interesse de estudar a filosofia universica podem entrar em contato pelo canal Autolibertação e União Cósmica ou Luz Sideral. Um abraço a todos.